para te agradecer, para te bendizer. Temos muitos motivos para te louvar, Senhor. E mesmo que estejamos passando por provas, por lutas, nós sabemos que vai chegar o momento em que nós vamos entender todas as coisas. Nós vamos entender que tudo cooperou de alguma forma para o nosso bem, para o nosso crescimento. Tudo cooperou, Senhor, para a grande obra que o Senhor está realizando na nossa vida até a eternidade, Pai. Até aquele dia que o Senhor virá nos buscar. Nós te louvamos por isso, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Graça e paz. É bom nós estarmos reunidos aqui, né? Para adorar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor Jesus. Estamos na nossa campanha da família. Estamos orando, né? Pelas famílias, declarando que o nosso lar é do Senhor. E nós estamos também aprendendo princípios espirituais para a nossa família, princípios espirituais para o nosso lar. E hoje nós vamos falar sobre males hereditários. Males hereditários. São aqueles males que vêm em decorrência de pecados familiares. A Bíblia ela fala isso muitas vezes sobre os males, né, as maldições que vêm por conta dos pecados dos nossos pais, pecados geracionais. Começando pelo pecado de Adão, né? O pecado de Adão e Eva, ele acarretou males para a nossa vida, até hoje. O pecado de Adão e Eva atingiu toda a sua geração e chegou até nós nos dias de hoje. As consequências desse pecado que Jesus ele vem quebrar na vida daqueles que se posicionam, na vida daqueles que decidem caminhar com o Senhor. Jesus vem quebrar esse legado de afastamento de Deus, né? Em Êxodo, capítulo 20, abre sua Bíblia lá comigo, Êxodo, capítulo 20. A parte B do versículo 5. A parte B do versículo 5 vai dizer assim para nós: trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Essa palavra ela fala que quando há um pecado, quando alguém comete um pecado, aquele pecado ele atrai, ele causa aberturas espirituais na família e legalidades espirituais que tocam e que afetam até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem ao Senhor. E agora você imagina essa família onde esse pecado geracional ele entra, esses espíritos têm essa legalidade e fica aquela perturbação naquela família. Aqueles espíritos ali, eles ficam cobrando aquela questão daquele pecado por várias e várias gerações, até que alguém vem e até que uma pessoa vem, se converte e quebra esses pactos, essas alianças, porque o pecado é uma aliança. O pecado é uma aliança com as trevas. O pecado que nós praticamos na nossa vida nos aliancia. Não sei se existe esse termo.
com as trevas. E a Bíblia ela fala muito forte sobre essa questão do pecado geracional, os males hereditários, né? Quando nós olhamos para a história também de Abraão, a mentira que Abraão contou, quando ele chega ali no Egito, e ele fica com medo do faraó matar ele, para pegar a sua esposa, e ele vai e conta uma mentira, para poder se safar. E aquela mentira, ela acarreta males para a vida do faraó, e chega um ponto que ele é até expulso, né? Porque Deus castiga o faraó por conta do pecado que ele cometeu, pegando ali a mulher do Abraão. E você percebe também na história do Isaac a mesma situação, muito parecida com a do seu pai, a mesma história de mentira. E você percebe na vida de Jacó também. Jacó é chamado de o usurpador, né? O nome Jacó significa aquele que usurpa. E ele mente para o seu próprio pai para roubar a bênção, né? Para tomar a bênção do seu irmão. Então você vê esse legado de mentira dentro dessa família. Um legado de usurpação, que é terminado aonde? Lá no Peniel. Quando Jacó ele tem um encontro com Deus, e ali começa a ser quebrado. Começa a ser quebrado esse legado da mentira. O nome dele é trocado. Entende? Mas você percebe isso muitas vezes na Bíblia. Esse pecado que o pai comete e vai gerando, abre o espaço, abre uma aliança para que espíritos oprimam a família. E tem muitas famílias vivendo essa realidade, irmãos. Na prática nossa pastoral, nós temos visto que essas coisas elas são comuns. Uma situação que ocorre na casa lá do bisavô, e vem, o bisavô fez aquilo, o avô caiu naquela situação, foi oprimido por aquela situação, o pai também, agora o filho também está passando por aquela situação. São males hereditários que vêm de alianças espirituais, alianças com as trevas. E muitas vezes a gente vê algumas pessoas que elas não entendem o porquê. Elas não entendem o porquê que a vida dela está daquele jeito, porquê que a família dela enfrenta aquelas lutas, não consegue compreender. Mas se você olhar, fizer um escrutínio na história da sua família, você vai começar a entender determinadas coisas, vai começar a perceber espíritos familiares que entram em decorrência de alianças com as trevas. Isso, irmão, tem que ficar muito claro na nossa mente. Alianças espirituais. Eu lembro uma vez que eu acompanhei um jovem que ele teve um problema na sexualidade dele, uma dificuldade terrível. E eu perguntei para ele quando que começou a acontecer aquilo, quando que ele começou a vivenciar aquilo, como que foi o início. E aí ele disse que depois que o pai dele cometeu, acho que eu até contei essa história aqui, quando o pai dele cometeu um adultério, ele era criança ainda, ele era novinho, acho que era da idade ali, acho que não tem nenhuma criança aqui da idade que ele era, acho que tinha uns 8 anos, né, amor? Uns 8, 9 anos. E ele disse que nesse período, quando o pai dele cometeu adultério, ele disse que começou a aparecer um homem à noite. Ele dormia, ele entrava no quarto dele e aparecia um homem, todo como se fosse uma sombra. E
E aquele homem ia, sentava perto dele lá na cama e começava a acariciar ele, acariciar o corpo dele, as partes íntimas dele, e deitava com ele, e era constantemente. Um homem aparecia, era quase todas as noites. E ele disse que depois daquilo, ele começou a sentir atração por homens. A história é real, irmãos. No meu ministério, eu vivenciei isso. O pai abriu uma legalidade, o pai abriu uma brecha na sua casa por conta do pecado, e aquele espírito, ele entrou na família e ele começou a tocar na vida do seu filho. E esse jovem, a gente acompanhou ele teve uma grande libertação, uma conversão muito forte na vida dele. Hoje é pai de família e tal. Mas quando ele chegou numa idade de uns 20 anos, 21 anos, o seu irmão caçula, contou para ele, chamou ele e falou: mano, tá acontecendo umas coisas muito estranhas comigo. Várias vezes, várias noites, entra uma pessoa, é um homem, mas é uma sombra, com os olhos vermelhos, e eu fico paralisado, e aquela sombra vem, passa a mão em mim, e me toca, e nas minhas partes íntimas. E aí esse jovem, ele contou para mim isso, que o irmão dele também estava passando pela mesma experiência. Vocês estão entendendo como que é forte essa questão? Pecado do pai gerou consequências. Por quê, irmãos? Porque foi uma brecha, foi uma abertura espiritual, onde uma aliança com as trevas. Todo pecado, irmãos, é aliança com as trevas. Todo pecado. Qual que é a melhor estratégia de libertação? Parar de pecar. Não tem como você continuar sendo escravo do diabo se você deixar de pecar. A partir do momento que você para com aquelas práticas, a legalidade, a abertura espiritual, ela cessa na tua vida. A palavra, ela liberta, por quê? Porque a palavra te dá o conhecimento, e esse conhecimento, quando ele é recebido no teu coração e você tem a compreensão daquilo que Deus está falando, gera em você um novo viver, uma nova forma de agir. E diante dessa nova forma transformada de agir, Satanás não tem mais espaço na tua vida. As alianças são quebradas. Você renuncia às trevas quando você não vive mais na prática daquele pecado. Mas todo pecado é uma aliança com as trevas. E nós vemos isso todos os dias. Famílias que têm um certo problema, e quando você vai cavucar, você pergunta da história, conta-me a sua história, me conta a história da sua família. Você vai perceber que lá naquela família tem os traços daquela história, tem os traços aquela situação que está acontecendo hoje. Teve uma abertura lá atrás. Isso é muito forte. Você sabe por que Israel, eles sabem contar toda a genealogia deles? Quem aqui conhece, sabe o nome do tataravô? Quem aqui sabe o nome do tataravô? Quem aqui sabe o nome do bisavô? Aí já 2. Quem aqui sabe o nome do avô? De pai e mãe, dos dois, completo, pai e mãe. Qual é? Aí. Mas você já percebe que chegou no tataravô, desaparece, ninguém sabe nada. O israelita não.
Ele sabe, ele começa a falar, se você perguntar para ele, ele começa a falar desde Adão. Olha só, Adão que gerou fulano, e ele vem. Aquela genealogia bíblica é assim que o judeu ele fala. E ele vem chegando até nele. Por quê? Porque eles já sabiam da importância da história da família, do legado da família, daquilo que vai gerando dentro da família. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos aprender a renunciar da nossa vida a certos legados. Às vezes você olha o seu lar e você percebe, olha, mas eu estou fazendo as mesmas coisas que a minha mãe ou meu pai fazia, minha casa está igualzinha, nós estamos tendo os mesmos problemas. Às vezes o mesmo alcoolismo está lá na família, por várias e várias gerações. O pessoal da Jocum, eu ouvi um testemunho que um pai, ele veio reclamar do filho, que o filho estava usando drogas, estava escravo das drogas. E foi perguntado para ele, mas e você? Ele falou, não, eu fumava quando eu era criança. Eu fumava quando eu era adolescente. Comecei a fumar criança, fumei até adolescência e larguei. E eu perguntado a história do avô também, aquele legado do fumo, da droga. E hoje, o filho fumando a maconha. Legados espirituais que nós precisamos aprender a identificar na nossa casa e batalhar contra isso, lutar para que isso seja cancelado e não toque nos nossos filhos, na nossa família, na nossa geração. E isso, irmãos, é batalha espiritual, no campo do espiritual. Tem coisas que são físicas, tem coisas que são na conversa, que são na estratégia, mas tem coisas que são espirituais, são legados familiares. Uma vez eu tive com uma adolescente, orando por uma adolescente que estava possessa, um nível de possessão assim terrível. E eu fui na casa dela e quando eu entrei na sala, assim, ela estava possessa mesmo. O demônio olhou para mim e falou assim, ó, não adianta você vir aqui não, porque ela é minha, ela foi consagrada para mim, na barriga da mãe dela. Quando ela estava sendo gestada, ela já foi dada para mim, ela já é minha. Foi consagrada para mim. Porque aí você vai entender que os avós fizeram um ritual de feitiçaria onde eles entregaram a mãe e a outra geração. E o Espírito dizia, é meu, ela é minha. E aí a gente foi batalhando ali, confrontando, expulsamos aquele espírito ali, mas a gente sabe que é um longo processo. É um processo onde aquela pessoa ela precisa receber a palavra de Deus, aprender, receber uma nova identidade, renunciar àquele legado espiritual na vida dela. É um processo. Mas ali nós já identificamos que aquele espírito, ele tinha se apropriado daquela pessoa. E o interessante é que aquele demônio, ele falou, eu mando nela em tudo. Eu conduzo ela em tudo, até a roupa que ela veste. Você tem noção no nível de endemoniamento? Que Satanás, ele governa a pessoa de uma maneira tão enraizada, que até as decisões daquela pessoa são conduzidas por influências espirituais. Você crê nisso?
Existe. Eu já vi. Alguém pode falar, né, questionar, mas eu já tive essas experiências. O mundo não vai entender mesmo. O mundo não vai entender. Às vezes você vê aí, ó, crimes bárbaros. Você vê uns crimes bárbaros aí que o cara matou a mãe, bebeu sangue. Vocês já viram coisas dessas? Crimes assim? O cara mata os pais, bebe o sangue ali. E aí de repente você vê a cara da pessoa e fala, não é possível. E a pessoa não lembra de nada. Não lembra. São espíritos que eles governam com alianças tão perversas na vida da pessoa, que aquele espírito ele governa. Pessoas que não prosperam, pessoas que não prosperam financeiramente, não conseguem romper na vida financeira. Geralmente isso está ligado a um legado de adultério, de prostituição. Quando há ali dentro da família, um antepassado ali que viveu uma vida prostituta, esse espírito de prostituição é o mesmo espírito de miséria. Em Provérbios diz assim que a mulher adúltera é como uma sepultura, e a pessoa que cai nela, o homem que cai nela, não vai sair fácil e não vai prosperar. E às vezes a pessoa, aquela geração que está ali, trabalha, tenta conquistar, não consegue, não avança, não rompe na vida financeira. E muitas vezes é uma aliança perversa com as trevas que está operando ali naquela vida. Porque isso é real, irmão. Isso é real. Mesmo se você não acreditar, independente se você acreditar ou não, você pode sofrer os efeitos disso na sua vida, pode estar sofrendo os efeitos disso, desse legado espiritual perverso, uma maldição que vem dos seus antepassados. E sabe o que acontece? A maldição, ela é algo que, ela não é totalmente ruim, a maldição. Mas a maldição é algo para te fazer se converter. A maldição, ela é uma ferramenta, é como se fosse um dispositivo de segurança para nós. Ela não é má totalmente. Se eu perguntar para você, a dor, ela é boa ou ela é ruim? A dor. O que vocês acham? A dor é boa ou ruim? Ela é ruim de imediato, mas se a gente não tivesse dor, imagina, você está lá cortando, lá um bife pro churrascão, aí você passa a faca na mão e você nem vê, continua lá cortando o bife, aí você vai dar outra facada na mão e arranca o dedo fora e está sangrando e você não está sentindo nada e tal, você fala, vou dormir, você vai dormir sangrando, tem uma hemorragia e morre. Então a dor, ela é desconfortável, mas ela não é ruim. A dor é boa, porque a dor vai proteger você, ela te protege. Esses dias eu estava vendo na TV uma reportagem de pessoas que não sentem dor. Não sei se vocês já viram isso. Existem pessoas que não sentem dor e tem todo um cuidado especial para essas pessoas. Elas têm que estar olhando o seu corpo o tempo todo, suas mãos, seus pés, para ver se não pisaram em prego, se farpas não entraram na sua mão. Por quê? Às vezes ela pisa ali pisa numa tarraxa e aquela tarraxinha fica ali grudada no pé dela. E ela anda para lá e para cá com aquilo, e aquilo vai inflamando, infecciona. E chega ao ponto dessas pessoas ter que amputar membros do seu corpo, porque elas não sentem dor. Então elas não proteger o seu corpo. Então a dor é esse dispositivo de segurança para livrar você de algo pior, até da morte. E a maldição, ela funciona da mesma forma. Quando você peca e você está vivendo de uma forma errada, de uma forma longe de Deus,
uma forma que vai te levar, vai conduzir você para o inferno, aí vem o quê? Os espíritos atormentadores. Eles têm esse espaço, essa legalidade, e eles começam a atuar na vida dessa pessoa, ao ponto que a vida dessa pessoa se torna insuportável, até que ela fala: tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada na minha vida, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso saber o que está acontecendo. E a partir desse sentimento é que essa pessoa ela vai começar a buscar, ela vai começar a fazer um escrutínio na sua vida para saber o que está acontecendo, e ela pode ser liberta do mal que ela está vivendo. Então talvez você aqui olhe para a sua casa, olhe para a sua vida e percebe que tem algo errado. E você olha para trás e você percebe que está se repetindo as mesmas coisas. Está acontecendo de novo com você. Então é o momento de você fazer como Daniel. Daniel, ele ora, vamos ver lá. Quando Daniel ora, ele ora pela sua nação. Daniel capítulo 9, versículo 4. Daniel 9, 4. Daniel, ele faz o que nós devemos fazer para romper esses legados de maldição que vem do passado. Olha só. Orei ao Senhor meu Deus e confessei, diga confessei. Ó Senhor, és Deus grande e temível, tu guarda a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Fomos rebeldes para contigo, desprezamos teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, e nossos reis, príncipes, antepassados e todo o povo da terra. Senhor, tu és justo, mas como vês, o nosso rosto está coberto de vergonha. Olha aqui para mim, Daniel pecou? Daniel em si, você acha que ele pecou? Daniel era um santo homem de Deus. Daniel era um santo homem de Deus, ele era fiel ao Senhor, ele orava 3 vezes ao dia, ele era leal. Mas quando ele vai orar pelo seu povo, ele confessa o pecado da sua nação. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz. Nós pecamos e fizemos o mal contra ti. Então, pastor, como que eu posso ser livre dessa influência que vem familiar, desse mal hereditário? Como que eu posso ser livre? Como que minha família pode ser livre disso? Você precisa fazer essa oração que Daniel fez. Você precisa confessar esse pecado. Você precisa confessar esse pecado da sua família. Fazer essa oração intercessória, como Daniel fez, ele se incluiu, nós. Porque, irmãos, nós vivemos em uma sociedade, em um mundo pós-moderno, que exalta o individualismo. Na pós-modernidade, assim, não interessa o que o outro pensa.
O que importa é o que você quer, o que você sente, o que é bom para você. O que importa é aquilo que é legal para você. Você é a pessoa mais importante do universo. Não é assim? É ou não é? Não é assim que nós ouvimos? Às vezes a gente vê os status lá. Se não tiver bom, cai fora da minha vida. É a cultura egocêntrica. É a cultura onde não importa o todo, importa apenas a minha opinião. Eu sou importante. Mas a Bíblia diz que nós estamos ligados uns aos outros. Geracionalmente você está ligado à sua família. Então é aí que você precisa orar e batalhar contra esses espíritos que querem tomar posse da sua família. E nós estamos nessa campanha de oração, estamos nessa campanha batalhando pela família, orando pela família. E eu quero convidar você nesse momento para orar como Daniel, para batalhar pela sua família, para pedir perdão. Hoje nós vamos orar assim. Nós vamos orar pedindo perdão a Deus por pecados dos nossos familiares, dos nossos antepassados, e para que Deus quebre todo o legado espiritual, que possa estar agindo na nossa vida, dando brecha para que esses espíritos familiares permaneçam atuando na vida, na sua vida, na nossa vida. Amém? Vamos orar? Fica de pé. Quero conduzir você numa oração, quero orar junto com você. Eu creio que você, enquanto eu falava, pôde identificar algumas coisas na tua família, na sua vida, na vida do seu cônjuge, no seu lar, coisas que podem estar te afetando. E talvez você identificou, o Espírito Santo trouxe ao seu coração esse entendimento. E nós vamos orar, você vai pedir perdão a Deus, você vai confessar. Aí onde você está, você vai confessar isso, falar, assim como Daniel: Senhor, nós pecamos, minha família pecou, meus pais pecaram, perdoa os pecados familiares. Talvez na hora que você estiver orando, talvez você sinta um confronto espiritual. Talvez você sinta aí no seu corpo uma opressão, uma tontura, um mal-estar. E se você sentir isso, você pode ter certeza que algo está acontecendo muito forte em relação a esses pecados geracionais. Você pode investir tempo nisso aí, tá bom? Procura a pastora, para a gente acompanhar você. Se você não sentir nada também, não tem problema. Às vezes, as grandes coisas acontecem na nossa vida, nós não sentimos nada, absolutamente nada. Mas acontece, Deus está fazendo. Amém? Pela fé. A palavra foi pregada. Nós aprendemos uma verdade espiritual, uma lei espiritual, através da palavra. Que nós devemos orar, renunciar pecados geracionais. Nós aprendemos, está na palavra, está na Bíblia, uma verdade. E agora você vai praticar com a tua oração e com a fé. E Deus, Ele vai quebrar tudo isso. Nós vamos pôr na cruz de Cristo todas essas coisas. E nós cremos que Deus, Ele está trabalhando. Nós cremos que o Senhor está atuando no nosso lar, no teu familiar, onde ele estiver, o poder de Deus vai tocar, o poder de Deus vai alcançar. Uma vez aqui, num culto como esse, eu orei por uma pessoa que ela veio no altar,
eu orei por essa pessoa aqui. E eu falei: Senhor, aonde o cônjuge dessa pessoa estiver, toca ele lá onde ele estiver. E essa pessoa contou o testemunho que o cônjuge dela estava lá longe, em outro lugar, em outra cidade. E lá ele teve uma experiência com Deus de libertação. No exato momento que eu estava orando aqui, aquele cônjuge teve a experiência de libertação lá onde ele estava. É só você crer. É só você crer. Parece que nada está acontecendo, mas você não está num ambiente comum. Nós não estamos em um ambiente comum. Nós não estamos em um momento, em um instante comum. Nós estamos num momento rodeados por uma atmosfera de unção, de poder de Deus. Os anjos do Senhor estão a postos para batalhar pela sua vida, pela sua família. Mas você precisa ter fé. A palavra do Senhor diz que Jesus foi pregar em Nazaré. Ele pregou lá. Mas a Bíblia diz que não aconteceram muitos milagres. Porque as pessoas de Nazaré olharam para Jesus e falaram: esse aí eu conheço. Nasceu aqui, eu conheço o pai dele, a mãe dele, a família dele. E como Jesus não foi honrado naquele lugar, não pôde acontecer muitos milagres. Você recebe aquilo que você honra. Se você honrar a unção que está nesse lugar, você vai receber dessa unção. Você vai receber o que ela tem o propósito de fazer na sua vida, se você honrar. Feche seus olhos. Espírito Santo, traz ao entendimento do teu filho e da tua filha. Traz ao entendimento agora, Espírito Santo, o que esse irmão, essa irmã precisa orar. Traz agora ao entendimento o pecado geracional que ela precisa renunciar. Se for um pecado na área da sexualidade, da prostituição, se houver esse legado na sua família, traz a memória agora. Se for na área dos vícios, sejam quais forem, traz agora, Senhor, a mente. Às vezes, esse irmão, essa irmã não tem o vício que seu pai tinha, do cigarro, da bebida, da droga, do jogo, mas talvez há um vício em uma série de TV, em uma atitude. Começa a trazer, Espírito Santo. O Senhor está aqui. Traz a memória. E começa agora, Espírito de Deus, a mostrar de forma clara, de forma visível. Começa a mostrar. Comece a orar aí onde você está. E comece a renunciar isso em nome de Jesus. Diga para o Senhor: Senhor, eu me arrependo por esse pecado. Dê nome ao pecado geracional. Dê nome a esse pecado. Dê nome. Eu renuncio, Senhor. Eu peço perdão por esse pecado. Começa a pedir perdão. O Espírito de Deus está aqui, fazendo a obra dele. Talvez bateu em você um sono agora, um peso, um sono muito forte. Está sentindo esse sono.
É opressão espiritual, é batalha. Começa a orar, porque nas suas mãos tem um poder agora para mover o sobrenatural. Há uma unção aqui poderosa. Começa a pedir perdão. Começa a confessar. Ah, Senhor, eu confesso o pecado da minha mãe, do meu pai. Eu confesso o pecado do vício. Eu confesso o pecado da prostituição, do adultério, do assassinato, do aborto. Começa a confessar aí. Começa a colocar diante do Senhor. Você está representando a sua família diante de Deus. Às vezes há um familiar seu que não se converte porque ele está preso a um espírito maligno que diz: ele é meu, ele é meu, ele é meu, essa pessoa, essa vida é minha. E você vai começar a pedir perdão. Peça perdão, confesse diante do Senhor, assuma esse lugar, essa oração de intercessão. Se coloque nessa brecha pelo teu familiar, pela tua família, pela tua casa, pelo teu marido, pelo teu lar. Se na família do teu marido há alguma coisa, há um legado espiritual, a Bíblia diz que você é uma só carne com ele, você é uma só carne com ela. Comece a interceder pela família do seu marido, porque agora vocês têm uma aliança de sangue, a tua família também, é uma ligação espiritual profunda, e você vai começar a interceder. Começa a pedir perdão, porque a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, nós somos libertos. Quando nós nos arrependemos, nós somos limpos de todo pecado, de toda impureza, de toda injustiça. Quando nós confessamos nossos pecados, toda legalidade, toda obra das trevas, todo o poder de Satanás, ele começa a ser minguado, ele começa a escorrer, a perder o poder, a se derreter diante de você. As atmosferas espirituais malignas, as influências malignas, elas começam a perder o poder. Aquele espírito que arrasta a sua família, que arrasta você, que arrasta o teu familiar para um pecado, e ele não consegue se livrar. Confessa agora. Abra sua boca e diga: em nome de Jesus, Senhor, confesso, eu me arrependo. Coloque a mão no teu coração, que agora eu vou orar por você. Eu vou liberar sobre a tua vida uma unção que está queimando aqui em mim. Uma unção poderosa, você vai ver o resultado dela. Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. O que vai acontecer aqui nessa noite, o que está acontecendo aqui, vai ser um marco de transformação na sua casa, no teu familiar, porque no reino espiritual não há distância, no reino espiritual não há lugares inalcançáveis. Nós nesse momento agora, nós estamos em um ambiente que pode tocar qualquer lugar da terra. Os seus parentes estão perto de você aqui, seu familiar, a sua esposa está próximo a você. Espírito de Deus, o Senhor está aqui nesse lugar. Nós cremos que o teu poder está aqui. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, a transformação. Eu libero agora, Pai, em nome de Jesus, essa unção sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Eu libero agora, Senhor, essa unção com uma palavra profética, com uma palavra de autoridade e poder. Eu libero agora sobre a vida deles, Pai, como uma bomba espiritual, no reino espiritual, nas forças do inferno sobre essa família. Eu declaro agora: a oração foi feita, o pecado foi perdoado, a oração foi recebida, e em nome de Jesus, toda legalidade espiritual já está quebrada. Diabo, espírito familiar, você perdeu.
Você não pode permanecer. Você está derrotado agora. Espírito familiar, espírito de opressão, de vícios, de prostituição, começa a sair fora agora, começa a ser arrancado. O poder de Deus te arranca agora. O poder de Deus te arranca agora, de onde você estiver, do lugar onde você estiver. O Espírito de Deus te alcança agora. O fogo do Espírito Santo, o fogo da glória de Deus, libertador, para destruir fortalezas, para destruir obras malignas de todo tipo, te alcança agora e queima todo o mal. Espírito Santo, agora vai fazendo a limpeza, Espírito Santo. Vai arrancando as correntes do Espírito de Deus. Vai arrancando as prisões agora. Com o teu sangue, derrama o teu sangue nessa família. O sangue do Cordeiro, o sangue derramado na cruz, o sangue da aliança, o sangue que quebra maldições, o sangue que limpa e purifica. Derrama sobre essa família agora. Derrama sobre essa pessoa agora, esse pai, essa mãe, esse esposo, essa esposa, esse filho. Derrama agora, Senhor, sobre essa família uma purificação, Deus. E eu declaro agora essa família livre para te adorar, Senhor. Livre para conhecer a Jesus sem nenhuma influência espiritual. Seja cancelada agora toda a influência espiritual das trevas, que faz com que essa pessoa tenha preconceito com o Evangelho, tenha preconceito com a palavra de Deus, se feche para a palavra de Deus. Seja quebrada essa fortaleza espiritual na mente e no coração dessa pessoa. Seja quebrada agora essa fortaleza espiritual. Essa pessoa, ela vai se abrir para o Evangelho. Esse lar vai se abrir para o toque do Senhor. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra. Eu libero, Senhor, essa profecia, Senhor, de salvação, de graça e de libertação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem aqui sentiu algo diferente do seu corpo aí? Levanta a mão. Sentiu? Quem sentiu? Depois vem aqui na frente quando acabar o culto. Quero orar por você. Quero ministrar algo sobre a tua vida. Porque é batalha. Estende a tua mão aqui para a nossa caixinha. Senhor, nós abençoamos essas famílias que estão aqui, Senhor, diante do altar do Senhor. Que essa unção e as bênçãos do Senhor que estão sobre esse lugar nessa noite, toque nessas famílias, que o Senhor faça milagres extraordinários nessas famílias. O Senhor mova de uma forma sobrenatural nesses lares. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre a sua mão assim. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. E nós dizemos amém. Amém? Quem aqui sentiu, vem na frente que eu vou orar por você. Se você sentiu algo diferente no seu corpo,